Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje 25 de maio. E 25 de maio é comemorado o Dia da Indústria. É também Dia do Massagista, Dia do Trabalhador Rural e Dia Nacional da Adoção. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E Niximbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta que é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Sejam bem-vindos então a mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, 25 de maio, quando estamos celebrando hoje o Dia Nacional da Adoção, uma data de extrema importância para a conscientização e reflexão sobre a adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Desde 1996, quando o Dia Nacional da Adoção foi proposta durante o primeiro Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, até a sua oficialização pela Lei 10.447 de 2002, esta data tem se consolidado como um marco na luta pelos direitos das crianças e adolescentes que aguardam por uma família. E hoje vamos abordar então os avanços e desafios no campo da adoção, destacando a necessidade de apoio e conscientização sobre a adoção de crianças maiores, adolescentes, grupos de irmãos e aquelas com alguma deficiência. Vamos discutir também como mitos e dilemas ainda presentes na nossa sociedade afetam a adoção e como os grupos de apoio desempenham um papel importante na preparação das famílias que desejam adotar. E para enriquecer a nossa discussão, estaremos com a presença aqui no Jornal do Meio-Dia da ilustre professora, advogada e doutora Eunice Ferreira Rodrigues Granato. Ela vai dividir conosco seu conhecimento sobre os aspectos legais e emocionais da adoção, esclarecendo dúvidas comuns e oferecendo uma perspectiva profissional sobre o processo. E, além dela, estaremos recebendo aqui também Cristine Abrão Morelli, a nossa Tuti, que é mãe de 3 filhos adotivos, e ela vai nos contar como foi a sua jornada de adoção, os detalhes enfrentados e as alegrias vividas nesta sua história de amor e dedicação. Prepare-se então para mais um programa todo especial, cheio de informações e relatos que vão nos trazer muitas informações e nos fazer refletir sobre o verdadeiro significado de formar uma família.
Então, fiquem conosco e aproveitem cada minuto deste nosso Jornal do Meio-Dia especial de sábado. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Muito bem, neste Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje 25 de maio, Dia da Adoção, nós estamos recebendo aqui a professora, advogada, a doutora Eunice Ferreira Rodrigues Granato, que vai conversar com a gente sobre a adoção. Ela que atua aí como advogada, né? E tem largo conhecimento, larga experiência nessa área. Muito boa tarde, doutora Eunice. Boa tarde, jornalista Antônio Luiz. É um prazer imenso estar aqui nessa radiodifusora neste dia. O prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter atendido gentilmente aí o convite da nossa produção. E a gente já para começar, doutora Eunice, queria que a senhora falasse sobre o significado do Dia Nacional da Adoção, como ele contribui para a conscientização sobre o tema. O Dia Nacional da Adoção foi instituído por lei no ano de 2002, na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E a finalidade é dar evidência a um tema que tanto interessa a nossa sociedade, as pessoas, e dar visibilidade para esse tema. Então, nesse dia, comemora-se em todo o Brasil, e nós que participamos do Grupo de Apoio à Adoção de Itapetininga, o GAAD, também estamos juntos nessa celebração, nessa comemoração, promovendo debates, tivemos uma corrida, caminhada também em prol da adoção, temos muitos eventos e palestras para que a comunidade também se certifique de que é um assunto muito carinhoso a todos nós. Então, pelo que a senhora falou e a data, é uma conquista recente, né? O Dia Nacional da Adoção. Agora, historicamente, doutora, como é que essa questão foi tratada no Brasil e como é que esses avanços estão chegando e as perspectivas aí ao longo do tempo? A gente pode dizer que houve grandes avanços, né? Inicialmente, no Código Civil de 1916, a adoção era muito dificultada, só pessoas acima de 50 anos podiam adotar. Então, sucessivas leis vieram melhorando esse enfoque da adoção. Até que, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, houve grande mudança por força mesmo de dispositivo constitucional, que tirou do filho adotivo aquela, vamos dizer, conotação até pejorativa de filho adotivo. Agora, todos são filhos, não é? Tantos desde que venham por via da adoção, ou não se fala mais em filho de outra espécie, de outra origem, só filhos. Então, o filho agora na sua certidão de nascimento, não há nenhuma anotação do fato de que ele tenha sido adotado. Então, ele é trazido para o seio das famílias como filho, como deve ser mesmo, né? E a gente sabe que isso é de suma importância, porque o acolhimento, o sentido de pertencimento àquela família que o acolhe é fundamental. Então, houve um avanço extraordinário. Já não se fala de adoção de uma forma sussurrada, de uma forma escondida, não é? Ter filhos pela via da adoção é, vamos dizer, politicamente correto. Todos acolhem, todos aceitam com naturalidade o fato de que a via da adoção seja aquela pela qual a família acolheu os seus filhos. Então, aí de repente tem alguém nos ouvindo, tem o desejo de adotar uma criança e até mesmo um adolescente. Quais são as medidas, quais são os passos a serem tomados? É muito importante a sua pergunta, jornalista Antônio Luiz, porque a pessoa diz, o que eu faço? Eu devo procurar, a quem eu devo procurar se eu quero adotar? Então, o que a gente diz?
você deve se dirigir à Vara da Infância e da Juventude do Fórum para receber a orientação necessária, quais são os passos. E quais são eles? O primeiro deles é, por força de lei, o casal ou a pessoa que queira adotar, e é bom que se diga que uma pessoa solteira, casada, que vive em união estável, viúva, pode adotar 2 pessoas do mesmo sexo, agora a jurisprudência também acata, né? Pode, tendo 18 anos, não é? E respeitada a diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado, pode se candidatar à adoção. Claro que vai passar pela avaliação, pelo crivo do Poder Judiciário, para se verificar se aquela família ou aquela pessoa pode acolher uma criança para amar, para educar, para dar todos os cuidados necessários para que venha se tornar um cidadão, uma pessoa feliz, uma pessoa que não só seja feliz, mas traga felicidade também àquela família. Quer dizer, então o primeiro passo é procurar o Poder Judiciário, Certo. porque lá vai ser orientado para essa orientação psicossocial e jurídica, e então vai ser orientado para os documentos que deve apresentar. Né? E também pode procurar o Grupo de Apoio à Adoção, que é o GAAD, que faz reuniões de orientação para pessoas que queiram adotar. E quero contar que o nosso grupo é inserido no grupo nacional, que somos mais de 100 grupos pelo Brasil. E nós todos fazemos esse trabalho de orientação, é nosso objetivo, e também coordenamos um lar temporário, né, que é o Lar Quintela, que é, vamos dizer, acolhe crianças que são encaminhadas pelo Poder Judiciário, que ali estão para serem cuidadas de forma completa, até que ou retornem para a sua família de origem, se vier a ser reestruturada, ou seja encaminhada para uma família substituta via da adoção. Quer dizer, as crianças que estão, então, para ser adotadas são aquelas que já perderam ali a paternidade, quer dizer, a mãe, o pai colocaram ali para adoção, ou a própria justiça, né, tirou, então, das mãos dos pais, é isso? É o seguinte, se a criança que foi acolhida por estar numa situação de risco, ou então porque a genitora entregou para ser adotada, ela é acolhida até que ou se verifique se ela tem condições de voltar para a família de origem, ou existe o rol de pretendentes, o famoso cadastro. As pessoas que se inscrevem para adoção essas pessoas vão indicar qual é o perfil da criança desejada. Eu já tenho 2 meninos, eu quero adotar uma menina agora, ou então eu não tenho nenhum filho e quero adotar uma criança recém-nascida, ou até 3 anos, ou até 5 anos, ou então já tenho filhos e quero filhos, posso acolher também um adolescente. Então, dependendo do perfil da criança indicada, aquele casal é chamado em função das crianças que estejam disponíveis. E como o jornalista acabou de dizer, é aquela criança que já não tem vínculo com a família de origem por motivos variados, né? Os genitores não podem cuidar, não tem, pois quaisquer motivos que sejam daquela disfunção da família. E não tem ninguém da família extensa, avós, tios, que queiram cuidar da criança, então ela é acolhida e é encaminhada para uma família substituta. Então, o casal que apresentou os documentos, que foi ao fórum, foi orientado, apresentou os documentos, vai ficar naquela lista, não é, em ordem cronológica, mas essa ordem vai depender tudo do perfil indicado. Já tivemos casos de um casal que entrou, era número mais de 50 na fila, mas como aceitava uma criança que tivesse alguma necessidade especial e havia um menino nessa situação, com 3 anos de idade, foi chamado com pouco tempo. Então, essa espera vai depender tudo da criança indicada e da criança disponível.
Tá, e essa seria, ou seja, algumas das dificuldades, porque nós falamos de soluções, de orientação, de meios, como proceder. Mas, na sua opinião, os desafios enfrentados hoje ainda nesse processo de adoção, essa questão, por exemplo, a criança tem alguma deficiência, tem algum problema de saúde, isso tem dificultado também o caso de adoção? Não que dificulte. Depende de uma vocação especial, né? Que tem gente que é anjo que quer cuidar, né? Existem, e a gente tem constatado casos assim emblemáticos de casais que acolhem, né? Eu mesmo sou testemunha de um casal que foi buscar uma criança em outro estado, que não havia ninguém que se interessasse, uma criança com grave problema de saúde, e foi buscar e trouxe, e a criança se adaptou muito bem à família, a família e a criança, porque são duas vias, né? A criança precisa gostar da família, precisa sentir que ali é o seu lugar, não é? Quando é uma criança maior, não é? E a gente incentiva também os casais a conhecerem e acolherem crianças maiores, porque é uma questão de empatia. Se aquela criança tem empatia com a família com a criança, há um acolhimento daquela criança, porque incorpora-se a história daquela criança. Então, conheço uma família aqui em Itapetininga que adotou uma menina com 7 anos, hoje ela é uma jovem de 15 anos, e uma adaptação extraordinária. Por quê? Se diz, mas então uma criança que já vem uma história de vida, será que vai dar certo? A gente compara alguém que conhece alguém, namora e incorpora a história daquele... Eu, quando conheci meu marido, já era adolescente, não é? Ele veio com a história de vida da família dele, eu com a história de vida da minha família, e nós já juntamos as duas histórias e fizemos a nossa história de família. É o que acontece com a adoção de criança mais velha, que a gente chama de adoção tardia. A questão aí é amor, né? Eu tenho amor à criança, ao próximo, ao ser humano, e eu sei que eu posso ser útil, né, a esse ser humano. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua atividade. O que motivou a senhora, doutora Eunice, a lançar aí mais uma edição, terceira edição já, do livro Adoção, Doutrina e Prática? Esse livro já é antigo e são várias edições, porque os meus amigos, colegas advogados, eu faço parte da Comissão de Adoção da OAB de São Paulo também, ainda continuavam utilizando o livro. Então, eu precisava fazer uma atualização, que foi o que foi feito, e a editora, quando viu que fiz uma atualização, resolveu promover mais uma edição, que é a terceira edição. E como é um livro assim, bem prático, vamos dizer, direcionado para estudante de direito, para advogado recém-formado, ele tem sido útil. Então, isso me animou a concordar com a editora em fazer mais uma publicação, e tem sido motivo de grande alegria, de utilidade. Que bom, que bom. E como professora, quais são os desafios aí de ensinar direito civil, ensinar essa questão de adoção e tudo mais para estudantes de direito? É sempre a gente mostrar para o aluno, mostrar para o advogado, mostrar para as pessoas que a beleza do que é você conseguir inserir uma criança numa família, porque tanto a criança vai ser beneficiada, como a família vai, porque ela se amplia, porque é um motivo de grande realização pessoal. Eu que trabalho há muitos e muitos anos, mais de 30 anos nessa área, já tenho até netos de filhos que foram adotados, não é? Então, o retorno pessoal é muito grande, de dizer, eu estou sendo útil. E como a minha primeira formação, antes da Faculdade de Direito, foi de serviço social, eu sou assistente social por formação, eu tive a oportunidade de trabalhar no juizado, então juizado de menores de São Paulo, ainda não era vara da infância, então pude ver o drama de crianças sem família, porque a família é o lugar onde você pertence, onde você
recebe os seus valores, você é a sua vida. E a gente sabe, cada um de nós que temos as nossas famílias e também formamos novas famílias, sabemos o valor que é a convivência familiar. Sim. Então, não é apenas adoção, é o direito que a criança tem à convivência familiar. Perfeito. Então, a motivação é, eu gosto do ser humano? Gosto. Eu reconheço que eu necessito de uma família. Então, se eu posso colaborar através do meu conhecimento, da minha prática, da minha atuação, então o retorno pessoal é extraordinário. E é assim que eu sempre motivei os meus alunos a trabalharem, mesmo na OAB, no curso de Direito de Família, também nós pudemos analisar esses aspectos. Então, aí o retorno é muito gratificante. Que bom. Doutora Eunice, vou pedir um tempinho para a senhora, a gente vai ao intervalo. Nesse próximo bloco, eu vou entrevistar aqui, vou trazer a Tuti, né, nossa diretora aqui da Superdifusora, e ela que é mamãe, ela que adotou, né, um casal, e já estão adolescentes, 3. E ela vai conversar. 3, verdade, tinha, né, Beatriz. a Bia foi antes. Primeiro a Bia, depois Isso, os mãe de adolescentes. 3, então, né? A Bia já aí com mais de 18 anos e agora os 2 adolescentes. Então, ela tem muito para contar para a gente. E aí, no último bloco, eu quero fechar com a senhora e com a Tuti juntas para trocarem aí experiência, ideias, e eu creio que vai ser muito empolgante, tá? Vamos ao intervalo e voltaremos já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Superdifusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Superdifusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Superdifusora. A cidade em revista. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia pela Superdifusora, feita para você neste sábado, hoje 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. E nós, no primeiro bloco, conversamos com a advogada Eunice Granato, falando sobre esse tema, sobre esse assunto. E agora, nada melhor do que trazermos aqui uma mãe para falar conosco sobre esse assunto tão gostoso, tão maravilhoso, tão empolgante que é a adoção. E nada melhor do que ela, Cristine Abrão Morelli, a Tuti. Boa tarde, Tuti. Que alegria, que prazer tê-la aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu também fico muito feliz. Muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E fico feliz também de ser muito óbvio falar de adoção. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Eu até falava com a doutora Eunice que você é mãe, né? E tem filhos aí. E eu até me esqueci na hora de falar da Beatriz. Falei que você era mãe de gêmeos, né? Mas você tem a Beatriz também, você tem 3, portanto. E como é que foi o processo de adoção para você? Compartilhe um pouquinho com a gente quais foram os principais desafios encontrados e também as alegrias. O processo, eu era muito nova, né? Na verdade, para a maternidade, a gente já se sente muito nova, geralmente, na primeira maternidade. E para fazer o cadastro da adoção, tem que ter uma certa paciência. A gente não tem muita experiência, vai nas entrevistas, a gente tem que cumprir tudo certinho. Então, eu tinha 25, 26 anos, mais ou menos, e fizemos todas as etapas. Foi realmente um processo que era mais... Hoje, eu analisando, Antônio, as pessoas deixavam mais a gente apreensivo naquela época do que realmente ele é. Ele é um processo que tem que acontecer, tem que ter o cadastro, você tem que ser firme nos seus desejos e tudo mais, mas ele é um processo que tem que acontecer. Então, pra gente, foi longo e foi muito curioso, porque a gente era muito novo e não sabia muita coisa, mas acho que fomos bem. Bem, a gente vê pelo resultado, né? Hoje estão aí adolescentes já, né? Estão aí com, quanto, 16 anos? Os gêmeos têm 15 anos, a Beatriz tem 20. A Beatriz tem 20 e os gêmeos 15. Que legal. Agora, como é que foi a adaptação, Tuti? A adaptação com as crianças, de você e o seu marido com as crianças, das crianças para com vocês. Conta um pouquinho dessa história pra gente. A gravidez de adoção, ela é muito longa. Então, as crianças, eu falo
isso o tempo inteiro para eles. Eu não esperei por eles 9 meses, como a parte física, né? É muito mais tempo. É a questão psicológica, né? É psicológica, é de você aguardar aquele tempo, é de não depender muito de você tem que aguardar realmente, não tem jeito. Mas a adaptação com as crianças, os 3, para mim, foi muito fácil, porque eles vieram muito novos. Eles eram muito pequenininhos, então eles não têm outra memória a não ser da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Então foi adaptação como qualquer outra mãe. Ter um nenê, ter um recém-nascido, como foi no caso da Beatriz, depois ter a experiência de ter gêmeos. Então foi um processo normal, muito, muito normal, de adaptação, foi normal mesmo. Agora, que tipo de suporte você recebeu durante esse processo de adoção, esse processo de espera e até mesmo nos primeiros meses após a chegada das crianças? O suporte, a gente tem em Itapetininga, é um suporte muito importante. As pessoas envolvidas na adoção é muito importante. Vou falar uma parte negativa da vida, mas para depois eu falar a parte positiva. Quando você descobre uma doença rara, você já percebe que tem grupos, tem gente pronta para ajudar, tem gente pronta para te dar informação. E a parte positiva desse coletivo tá na adoção. As pessoas são muito prontas a te dar esse suporte. Claro que chegando dentro da sua casa com o nenê, a hora da cólica e tudo mais é vida normal. É a mãe que vai lá dormir junto e tal. Mas essa parte do processo inteiro e de ter o suporte e a vivência das pessoas, tem muita gente pronta para ajudar, viu, Antônio? E essa muita gente quem é? É o pessoal da Justiça, do GAD? É esse pessoal que você está se referindo? O primeiro para mim, e até que eu falo hoje para as pessoas, é o GAD. O primeiro para mim é a gema. É a gema desse ovo, para mim, é o GAD. Porque tem as pessoas tão importantes como a Nicinha, como as pessoas envolvidas na adoção há muitos anos. Mas como eu tenho amizade com muita gente e conheço todo mundo, a vara da infância para mim também foi um suporte. Certo. Porque teve algum momento na minha segunda adoção que eu já ligava lá para saber o lugar que eu estava. Então eu fui fazendo amizade, fui conversando muito com as pessoas. Certo. Qualquer lugar que eu procurei e falei sobre adoção, não tem porta fechada. Você tem que ter uma paciência, que é uma coisa sua com você mesmo, espiritualmente, psicologicamente. Mas as pessoas estão prontas para tirar essa dúvida. E principalmente o GAD. O GAD é um elo aqui, um grupo muito importante para isso. E quais foram as principais dificuldades que você encontrou aí para concretizar essa adoção? Acho que mais a parte... Você usou a palavra certa no comecinho da nossa conversa, psicológico mesmo. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas, muitas questões, não no sentido da adoção. A adoção, para mim, era muito certeira. Ela era 1000% certa. Certo. Mas, assim, quanto tempo, como que vai ser, que dia, como que... Não sei, Antônio. A parte psicológica da espera é a mais desafiadora para mim. Foram para os dois, para mim. Nos meus 2 casos. Eu tenho 3 filhos adotivos, mas foram 2 adoções, porque uma delas é gêmeos. Mas a parte mais difícil para mim foi realmente a espera, a paciência, que a gente tem que... Hoje em dia, com experiência, eu tenho que ajudar as pessoas a entenderem essa espera. Porque a espera eu acho que é o mais desafiador mesmo. A diferença da gestação natural é que a mãe fica ali esperando aqueles 9 meses, sente todos os efeitos da gravidez, né? Todos os desconfortos e tal. No seu caso, a espera foi, né, daquele nascimento que dependia de outras pessoas, né? De outras esferas. Agora, você imagina, você me deu a oportunidade, agora veio na minha cabeça você falando. A mãe que está grávida, lá com 35, 36, 37 semanas, ela começa a ter muita ansiedade para o parto. E você imagina, ela sabe quantas semanas ela tá. Isso. O nenê tá ali, ela tá acompanhando semanalmente. Agora, você imagina uma mãe como eu, que não estava nem com o neném ali, não era eu que estava me cuidando, eu não sabia de quantas semanas estava, eu não sabia onde ela estava. Então, a ansiedade ela é muito mais escura para nós, que não sabemos muita coisa. E também, no final, você pode até ter a minha adoção direta, beleza. Lá, 20 anos atrás. Eu sabia mais ou menos data, mas não era comigo, não era eu que estava ali. Então, a ansiedade da espera realmente é o momento mais desafiador, não tenho nem dúvida. E eles mudaram muito a rotina da sua vida? Completamente.
Completamente. A vida vindo para nós é uma vida. Eu olhei várias vezes, como qualquer mãe, né? E falei, meu Deus, uma vida aqui. É uma vida que depende de mim. E eu busquei muito isso, eu quis muito isso. Mas no sentido da adoção, que é o dia especial para hoje, é falar que, meu Deus do céu, era tudo que eu queria muito mais, né? Não tem esse negócio a chegada das crianças. Eu penso muito na minha mãe e no meu pai, porque eles são os avós, eles tinham a experiência de filhos biológicos. E quando aquilo é real, você vê que não tem diferença nenhuma. Que a chegada é a mesma coisa, que o amor é a mesma coisa, que toda a expectativa é a mesma coisa, que todo o suporte amoroso vai ser a mesma coisa. Então, isso para mim foi muito, muito forte. E a chegada da Beatriz foi assim. Minha mãe é completamente apaixonada por ela. Ela tem uma ligação com os meus pais muito forte. E a dos gêmeos, a minha avó estava me esperando, ela estava com 90 anos, mais ou menos, e ela falou, meu Deus, eu já vi a cena mais linda da vida, eu posso morrer. Que maravilha. Então, aquilo para mim foi muito emblemático de perceber o quanto é tudo igual. Perguntam muito, para minha mãe perguntam muito, como que netos adotivos, netos avós, mas tudo é igual, tudo é igual. E é só você experimentando para saber como o amor é igual. Quer dizer, então para aquelas pessoas que hoje pensam em adotar, mas tem um certo receio, tem um certo medo, você acha que esse medo tem que ser dissipado, mandado embora e encarar de frente essa questão? Se o amor é o primeiro ingrediente disso, vai sem medo. No sentido da adoção, eu posso falar de boca cheia, Antônio. O amor não vai andar junto com medo. Quando você se entregar a esse amor e saber que é aquilo que você quer viver, que é aquilo que você está pronto. É meu propósito. Hoje a adoção foi o meu propósito, porque é o que dá a luz para minha vida. Certo. Esses dias minha filha fez aniversário e saiu a foto do bolo com a vela na carinha dela. Falou, olha a luz que um filho dá para uma mãe. Então, é só amor. Só que é só experimentando. Esse medo que a pessoa pode estar sentindo nesse momento, não tenha. Eu sou testemunha de que pode ir aí, que depois a carretinha do amor e do medo vai separar de um jeito que vai ter o medo normal, de mãe, de pai. Quando seu filho foi ter um filho biológico, você ficou com medo também. Os medos são normais da vida do dia a dia. Mas esse medo de, será que vai sentir o amor? Será como que vai ser a adaptação e tudo mais? Pode ter certeza que depois é só o amor que vai conduzir. Legal. E lá se passaram anos e anos, 15 anos já dos gêmeos, 20 anos, né, da Beatriz. Quer dizer, como é que você está encarando esse tempo de convivência, de convívio familiar ali com eles? Agora, eles já começando a ter decisões próprias, já começando a conhecer a vida. Como é que é esse relacionamento? Sempre é muita verdade, Antônio. Muita verdade. As crianças sabem e falam da adoção facilmente. Te proponho até, se a gente lembrar, se a nossa memória depois dos 40, 50 anos a gente lembrar, de você entrevistar um dos meus filhos o ano que vem, nesse dia. Espero viver para entrevistar. Não, vai, vixe, tranquilo. O joelho eu não sei, mas eu sei que você sim. Mas eles falam muito abertamente sobre a adoção. A adoção é um assunto que é nossa realidade. Desculpa interrompê-la, mas havia assim aquele mito de que eu tenho que pegar a criança, trazer e não deixar que ela saiba que é adotada. Antônio, ela tem que pensar que é minha filha biológica. Antônio, olha que mentira. Porque de repente você vai ter que falar que você estava grávida e você não estava. Cadê minhas fotos? Eu louca de Aparecida que sou. Cadê minhas fotos grávida? Mas cadê o amor girando em torno da verdade? É isso que eu levanto a bandeira quando eu falo de amor, eu falo da verdade. Então, sempre eu falei com muita verdade com eles, eu sempre fui muito honesta com eles. E uma coisa que eu sempre falei, e eu lembro na época que a Beatriz começou a entender mais de adoção, teve aquele caso de uma criança abandonada numa lagoa, no saco de lixo, lembra? Daí ela perguntou sobre isso pra mim. Daí eu falei, filha, você foi adotada, você não foi abandonada. Pois é. E que é muito diferente. Então, também vale aqui a gente dizer, se tem uma pessoa que quer ceder para adoção, que não tem abandono.
É importante saber que tem os órgãos, que no lugar que você vai ter o nenê, tem a pessoa que pode te ajudar, que é assistente social, para a entrega digna desse nenê. Porque a adoção, ela pode ser só repleta de amor. Ela não precisa ter o abandono. Ela tem que ter verdade, amor e todo o processo ser feito com muita responsabilidade. Aí sim, ela fica mais leve para ser falada no dia a dia, como é na minha família. Parabéns, parabéns. Amor e verdade, quer dizer, essas são assim, qualidades que nada supera, né? Para tudo, né? Eu acho mais também. fácil ser verdadeiro. Mais né? fácil, Tuti, eu quero agradecer a sua presença aqui e já pedir para você ficar um pouquinho mais, porque nós vamos ter mais um bloco dentro de instantes, e inclusive com a participação da doutora Eunice Granato. Eu quero que você faça aí, de repente, um ping-pong com ela, para a gente continuar abordando esse tema que é palpitante. Eu que agradeço demais esse convite. Na verdade, quando a Juliana falou, eu quero você no Jornal de Adoção, eu falei, nossa senhora, parece que é óbvio, mas eu vou falar quantas vezes forem necessárias sobre adoção, porque eu tenho esse privilégio de estar ao microfone quase todo dia, e eu levanto sim essa bandeira, Antônio. Não de levantar, eu nunca faço comparação. Como, por exemplo, um movimento de mulheres entusiastas. Eu nunca faço comparação de homem e mulher, como eu não faço de filho adotivo e biológico. Certo. Mas são bandeiras que são importantes a gente falar e as pessoas verem a nossa vivência como testemunho mesmo. É muito importante, porque eu preciso aqui ter a responsabilidade de falar da minha vivência, da minha experiência, do meu amor, da meu pura verdade, sem pisar em ovos, e também falar para a mãe biológica que não tem condições, que também tem um respaldo muito importante. Então, essa é a responsabilidade da rádio. E eu estar aqui hoje junto com vocês no jornal também para mim é muito especial. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Fico muito feliz com a sua presença. Parabéns, Tuti. Parabéns, Bia, Pedro e Alice, pela mamãe linda que vocês têm, cheia de amor. Obrigado, Tuti. Obrigada, Antônio. A gente volta já já com mais um pouquinho de Jornal do Meio-Dia e entrevista para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, agora no nosso bloco final. E depois de ouvirmos a doutora Eunice Granato, advogada, especialista aí nessa causa, né, que é a adoção, e de termos ouvido uma mãe, que é a nossa Tuti, agora vamos juntar as duas aqui para esse bloco final, e elas inclusive podem aí bater um papo, trocar figurinhas, trocar experiências, e eu quero então dizer que estou muito feliz de ter aqui a meu lado essas duas figuras exponenciais, né, do direito, da comunicação, do empresariado, né, e que tem essa preocupação, essa mentalidade voltada aí pelo amor ao próximo, pelo acolhimento, né, e, claro, a questão da adoção, hoje, Dia Nacional da Adoção. Tuti, é um prazer estarmos aqui reunidos com a doutora Eunice, né? É um prazer a gente trazer tanta sabedoria, né? A Nicinha, tantas e tantas coisas que você me falou, de meu sentimento, do envolvimento com a adoção, minha experiência, mas nada mais. A gente vive numa cidade relativamente pequena e a gente tem figuras muito importantes em várias coisas e várias etapas da vida. A Nicinha, com certeza, é uma figura extremamente chave há muitos anos na adoção em Itapetininga. Ela dá esse suporte todo. Você tem que ver, Antônio, graças a Deus eu tenho o maior privilégio de ser comunicadora e falar abertamente sobre adoção. É uma alegria para mim, porque quem seria de mim no Dia Nacional da Adoção ter que pisar em ovos para falar disso?
E eu, minha família, eu, o Fofo e os meus filhos, a gente sempre teve muita liberdade para falar sobre isso. E uma das pessoas que nos ajudam nessa liberdade, nessa maneira fácil de falar da adoção é a Anicinha. A Anicinha, ela é essa figura que dá esse suporte o tempo inteiro. Seja lá qual pessoa me procura, não tem como não cruzar o caminho. O meu caminho de adoção não tem como não cruzar o caminho da Anicinha. Porque eu tenho a experiência da vivência, como ela diz, e ela tem ela tem um coração para ajudar e para acolher quem tem dúvida, quem quer saber alguma coisa, quem quer saber o caminho tomar, qualquer coisa, ela está pronta. Ela é aquela pessoa que fala assim, dá meu telefone, dá o telefone da minha casa, eu estou à disposição. Então, hoje é muito emblemático para mim, uma forma de gratidão mesmo, estar com ela na minha vida. E hoje está aqui na nossa emissora fazendo uma homenagem ao que é a adoção. E em Itapetininga não tem como você falar de adoção hoje em dia sem falar da Anicinha. Não tem, e hoje é um programa realmente muito feliz e muito, muito gratificante para mim, de verdade. Legal. Doutora Anice, aproveitando essa participação, né, esse destaque que a Tuti fez do seu papel como facilitadora, como orientadora, como intermediária até nessa questão da adoção, eu pergunto à senhora, qual é o papel do advogado nessa questão? O advogado é mais adiante que ele pode ter alguma atuação, né? Inicialmente, né, alguém que queira adotar e queira procurar a ajuda do Grupo de Apoio à Adoção, e gostaria aqui de falar que foi fundado pela professora Suzana Albuquerque e a Mônica Fogaça, e há mais de 30 anos, e que surgiu por uma necessidade na cidade de não se ter onde colocar crianças que estavam em situação de abandono. Não é? Inicialmente, nós levávamos para as nossas casas, até que, com o início do Grupo de Apoio à Adoção, foi fundado o Projeto Acolher, que funcionava junto numa casa cedida pela Casa da Criança, e a gente acolhia lá as crianças até que tivemos o nosso lar temporário, Lar Quintela. Então, o papel do advogado vai ser importante, além da formação, de poder orientar pessoas, mas no processo, a partir do momento que a criança já esteja disponível, quer dizer, não tenha mais laços com a família de origem, e o casal já esteja habilitado. Então, o passo, como nós já dissemos anteriormente, é o casal se habilitar, ser orientado, participar das reuniões do GAAD, que atualmente tem como presidente a professora Luciana Cury, Salem Cury. Que também tem história linda de adoção. Também é mãe por via da adoção, de todas as formas, como diz ela. Ela tem 3 filhos, né? E a filha mais nova que foi por via da adoção. Então, o advogado, ele tem que ter a sensibilidade de, quando o casal procura, orientar para que o caminho legal seja respeitado, porque nós sabemos que nem sempre foi assim. A adoção antes era uma coisa escondida, como você disse, que bom você poder falar da adoção no Dia Nacional da Adoção, de uma forma simples, tranquila, e os seus filhos, né? Eu, inclusive, sei que na classe dos seus filhos tem 6 jovens por adoção. Sim, e eles conversam isso claramente. A Beatriz falou, eu não consigo conversar com uma pessoa mais de meia hora sem falar que eu sou adotada. Porque ela tem orgulho da história. Isso é importante. Ela sabe, ela tomou posse da história dela. Da história da verdade dela, né? Da verdade, né? E a gente sabe que a verdade nunca fica escondida. E só maltratar, as pessoas que escondem só se maltratam. Exatamente. Só sofrem, né? Então, o papel do advogado é conhecer a legislação, saber como orientar, né? Diz, é tão difícil o processo de adoção. Não é. Nós temos uma vara da infância e da juventude em Itapetininga fantástica. Envolvida. Exato. Um processo, uma criança estando já disponível para adoção, o casal habilitado. Sabe quanto tempo demora o processo completo, até a certidão de nascimento? 3 a 4 meses.
E, Antônio, é tão importante você perguntar esse papel do advogado, e a Nicinha, ela tem essa mesma serenidade sempre quando você vai conversar com ela. E é importante que se siga essa parte legal. Eu já tive a experiência da adoção direta numa fase, há 20 anos atrás, numa fase que ela era muito mais corriqueira, ela era mais comum. Hoje em dia não tem que ser mais tão comum. Tem um monte de outras regras, e as regras são importantes. Hoje em dia eu vejo o quanto é importante, e as pessoas não podem julgar de fora, porque é uma vida. Exatamente. É uma escolha importantíssima. A responsabilidade do Poder Judiciário é entregar uma criança para uma família que esteja habilitada, que tenha aquele acolhimento, e pode ser perguntado, mas escute, para adotar eu preciso ter casa própria, eu preciso ser rico. Não, você tem... A primeira coisa que a assistente social e psicóloga do Fórum vão investigar: você tem a capacidade de acolher uma criança, um adolescente, ou várias crianças, ou gêmeos, como a Tuti. E você sabe que filho é filho para sempre? Não, eu quero um bebê. E não dá nem para comparar, né? Fala assim, mas não é assim quando é biológico, vem por acidente. Gente, não tem como comparar, porque por acidente, né, Antônio? Uma gravidez por acidente vai passar pelo juiz. E a responsabilidade da justiça é saber qual é o papel ali, quem são aqueles pais, tem que estar habilitado. É tudo muito bem feito, muito bem organizado. E hoje em dia, com toda a capacidade de experiência que eu tenho com a adoção, falam-se muito assim, aquela mesma frase sempre, quando fala esses dias falando de adoção, por causa do Dia Nacional, fala, nossa, mas tem tanta criança esperando e tem tantas famílias querendo adotar. É que não encontra essa lista. Se você for ver a lista de desejos dos pais adotivos, elas são catálogos inexplicáveis. Às vezes não é a realidade do nosso país. A criança sonhada e a criança real. Exatamente. Né? É isso mesmo. É isso que as pessoas têm que... Que bom que a gente pode falar abertamente disso para poder chegar numa opinião como nós vivemos a adoção. Calma aí, não é que a justiça é morosa e por isso que tem a fila. É que não, porque tem que se encontrar numa maneira que tudo dê certo, tem que encaixar, porque essa é a nossa realidade. E, doutora, ainda a senhora, o pessoal do GAD, deparam com casais que chegam e falam, eu quero uma criança mais ou menos com as minhas características. Tem isso ainda? Pode acontecer. Pode acontecer que o casal deseje, eu quero uma criança da minha etnia. Eu não quero criança de outra etnia, porque acho que vai ser mais difícil a adaptação. Então, esse casal vai receber orientação e os desejos pessoais têm que ser acolhidos sempre. Tem que ser, você não pode dizer, eu só quero um bebê, mas você sabe que é difícil o bebê. Eu tenho que acolher aquele desejo. Né? Eu tenho que acolher, e há casais que ficam esperando 5, 6 anos até aparecer o bebê sonhado. Eu lembro do meu primeiro cadastro, Antônio, de adoção, que eu não tinha experiência nenhuma. E hoje eu sou escolada. Se eu for fazer o cadastro, já entendo muito bem disso, né? Eu já passei pelo segundo cadastro. E daí eu lembro que, eu conversava muito com as pessoas envolvidas, com a Nicinha, com as pessoas da vara, da infância e tal. E eu falava, Tuti, você tem que ver a lista de espera de bebê menina. Bebê menina branca. Era como se fosse um catálogo mesmo. Então você fala, meu Deus do céu. Então afunilavam muito. A adoção, ela ainda não era muito conversada abertamente, então afunilava como se fosse uma loja de escolher. E, na verdade, a adoção não é isso. A adoção, eles tentam, na primeira entrevista nossa psicológica, a gente entender que não é uma substituição. Não é alguma coisa que você vai chegar e falar assim, então eu não consigo engravidar, vamos supor, no meu caso, né? E daí agora eu quero uma menina, nenê, branca, meu cabelo é castanho claro, não sei o que. Não é isso. Não seria isso. Mas a gente é muito imaturo no começo também. Então, depois que a gente vai conseguindo entender isso, por isso que eu falo de novo, esse momento aqui da gente falar abertamente sobre isso é muito importante para chegar para as pessoas e elas entenderem que a adoção é diferente da gravidez biológica. Ela é completamente diferente.
E aí, doutora, essas reuniões, esse contato que o pessoal da Justiça, da Vara, advogado, enfim, assistente social e tudo mais fazem com o casal, quer dizer, os dois têm que estar predispostos a querer aquela criança, né? Por exemplo, se um tiver dúvida, o pai de repente não quer, só a mãe, ele demonstra uma certa rejeição, não se libera, não se autoriza, né? Precisa ter uma harmonia, não é? Se é um casal, o marido e mulher tem que dizer, eu aceito, eu quero conhecer essa criança, vamos ver se nós temos afinidade, porque muitas vezes a própria criança rejeita. Já tivemos casos de bebês, de chegar um casal, chora, não quer. Não quer? Não quer. Nossa, o bebê parece até uma coisa espiritual. É uma coisa assim. Então, a criança precisa querer ser acolhida. Certo. Ela tem que adotar o casal e a família. Bem mais complexo. Então essa sua pergunta é muito boa, porque se não tiver harmonia, já tiver uma desarmonia no começo, não é? Porque nós sabemos, tu te sabe melhor do que nós, que filho é filho para sempre. Não tem essa coisa hoje. Vamos dar uma olhada hoje como estamos. Se estamos conectados, não tem jeito. E mesmo nas adoções de que eu tenho atuado ao longo da minha vida, filho adotivo também é filho para sempre, você sabia? Isso. Que me procuram, às vezes, meu Deus do céu, quando agora está tudo no computador, mas tem processos que eu tenho no meu arquivo parado, né? De mais de 20 anos, de 30 anos, eu tenho que ter, porque me procuram ainda. E também quando o adolescente começa a ter dificuldade, muitas vezes o casal diz, olha, estou com muita dificuldade com meu filho adotivo. Gente... Eu falei, pois mas sabe que todos os filhos adolescentes, sejam eles gerados pelos pais ou venham pela via da adoção, que a gente sempre diz que não é porque você não pode gerar que você não pode ser mãe, não pode ser pai. Você pode, desde que você queira acolher. Então, aí há poucos dias, uma senhora me ligou que o filho estava dando problema na adolescência. Eu falei, tá, papai. Como se fosse tipo um 0800 da adoção, Alicinha. Aí eu falei, pois mas sabe que adolescente costuma dar problema. Normal. Você já tomou tais e tais medidas? Isso, como psicólogo aqui, vou falar, né? Não como advogado de adoção. Né? Mas a gente acolhe com muito amor, com muito carinho. As pessoas que conversam comigo, é um ser humano que está querendo um apoio, não é? E se eu não servir para isso, como dizia o meu querido avô Aderbal, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. É verdade. E essa daqui serve para adoção aqui em Itapetininga. Essa é uma figura incrível. E sou muito agradecida a Deus por ter poupado a minha vida e a vida do meu marido. Graças a Deus, que tivemos seriamente doentes com Covid, né? Um dos primeiros casais que a gente ficou sabendo, Antônio, foi, que pegou Covid feio, internados e tudo mais, e a gente ficou com muito medo. Pois é. E aí, então, eu digo, se a gente teve uma prorrogação de vida, meu marido vai fazer 91 anos, há poucos dias, graças a Deus, e a gente tem que fazer por merecer. E voltou do hospital querendo servir mais ainda. E sabe que naquele ano, o número de adoções foi enorme. Tinha semana de eu entrar com 2 processos de adoção. Ai, que bênção. Então, eu fui poupada porque eu tinha serviço. Tinha serviço. Eu tinha serviço para fazer. Ai, que linda. Ainda tem muito a fazer. Doutora Eunice, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Tuti. Prazer tê-las aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu gostaria, doutora Eunice, que a senhora deixasse, então, para a gente uma mensagem final aí nesse Dia Nacional da Adoção. A mensagem é sempre a via do amor, né? E também, eu digo, não é muito técnico nem jurídico dizer isso, mas é lá no alto que tudo se resolve. É lá no alto, cada vez eu tenho certeza absoluta que a gente é uma peça, um instrumento pequeno e que a gente tem que estar disponível, mas é o Senhor, não é? É o Senhor que direciona. E a minha mensagem é, não tenha medo de receber um filho, uma filha, ou vários, como nós temos tido muitos casos de gêmeos, trigêmeos, como você sabe, e não tenham medo, porque é uma vivência extraordinária de amor, de carinho e de completude de uma família, de uma vida. A minha mensagem é essa, de amor e de gratidão a Deus.
E quem pode testemunhar isso tudo é a nossa Tuti, que enriqueceu muito o nosso Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado. Prazer imenso recebê-la aqui e espero tê-la outras vezes. Eu que agradeço muito, fiquei muito feliz com esse convite. Quando a Juliana me intimou a estar aqui com a Anicinha, eu falei, que responsa, porque realmente é um dia muito especial pra gente. A gente fica muito feliz com que a gente hoje possa vir aqui no microfone e falar, procure-nos. Se quiser saber sobre adoção, procura. Eu sou uma comunicadora e quero muito falar de adoção. Eu tô pronta para isso. Eu nasci para falar de maternidade e de adoção. E a Anicinha é uma pessoa incrível, Antônio. Então, eu uso aqui o nosso microfone para falar para alguém que está ouvindo a gente hoje, no dia tão importante que é o Dia Nacional da Adoção. Vocês que estão ouvindo a gente, tem qualquer dúvida, qualquer citação que você queira tirar alguma dúvida, procure-nos. Eu sou uma comunicadora à disposição aqui na rádio todos os dias. E a Anicinha é uma figura cheia de responsabilidade, de empatia. Esse mesmo tom de voz para todas as situações que eu liguei para ela. Ela sempre esteve assim. A personagem Anicinha para a adoção em Itapetininga é extremamente importante. Obrigada. É uma das figuras chaves para nós. Muito obrigada. E que bom que Itapetininga pode falar tão claramente e com tanta potência sobre adoção com pessoas que vivenciam e que nos auxiliam também nisso todos os dias. Então, quero agradecer imensamente essa oportunidade. E olha que eu tenho muitas oportunidades aqui na Superdifusora, mas hoje está sendo muito especial ter esse encontro aqui. Muito obrigada por essa oportunidade, Antônia. Procure obrigado. também o GAAD, o Grupo de Apoio à Adoção. Nós temos uma reunião mensal de orientação para pessoas e a gente deixa aqui o endereço também, não é? Avenida Padre Brunetti, número 1122. Temos um telefone também, que você pode ler aí o telefone. Sim, o telefone do GAD é 3271-9049. 3271-9049. A reunião na primeira quinta-feira do mês. Às 7 horas da noite. Já é há mais de 20 anos. Porque eu lembro quando eu busquei a reunião, antes da Beatriz nascer, e já era a primeira quinta-feira do mês. Então, e a gente tem muita alegria em recebê-los. E é um momento descontraído para você falar do seu projeto de vida, dos seus anseios, sem medo de ser avaliado. Exatamente. Né? Então, procurem o GAD, que vocês vão ser muito bem recebidos. Nessa próxima reunião, primeira quinta-feira de mês de junho, eu vou estar lá. Porque eu fui muito procurada nos últimos tempos. Acho que Deus está me chamando para ir para essa reunião. Então eu estarei lá com carinho. Vou contar com isso. Porque é sempre muito especial. Isso aí. Obrigada, Anicinha. Obrigado, e com essas duas figuras fantásticas, nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Nós voltaremos na segunda-feira. Um excelente final de semana a todos, um maravilhoso domingo, grande abraço e até lá. Deita pra